Hoje, nesta data de 8 de janeiro de 2025, é dia para lembrarmos de 8 de janeiro de 2023. E aí é bom a gente afirmar que 2023, no seu 8 de janeiro, é a representação do ódio, é a representação do inferno composto pelo fascismo golpista, criminoso, genocida, sanguinário, comprovadamente pela situação que vivia o nosso povo, o nosso país, naquele momento, há 2 anos. O dia 8 de janeiro de 2023 é o símbolo do cumprimento, da tentativa do cumprimento da matança de 30 mil brasileiros e brasileiras, e como disse o responsável por esta promessa, o genocida Jair Bolsonaro, que morreriam muitos inocentes, mas aí tudo bem. O dia 8 de janeiro de 2023 traz as gotas de sangue, a respiração difícil, a falta de bujões de gás, de equipamentos e de recursos pelo Ministério entregue ao fascismo da saúde, situação vivenciada pelos que morreram e pelos familiares, amigos e povo brasileiro que perdemos, os genocidados pelo fascismo. 1º de janeiro, posse do presidente Lula, e 8 de janeiro de 2023, o símbolo do contrário, da ditadura, do golpe de Estado, da intentona de trazer de volta, em grau de maior violência, torturas, perseguições, mentiras com desaparecimentos, com sequestros falsos, de perseguição atroz a familiares de combatentes que ousaram lutar contra o imperialismo, o fascismo e o capitalismo, representado pelas empresas e mídia que protegeram aquilo tudo. No dia 8 de janeiro de 2023, logo após a posse do presidente escolhido pela vontade da maioria do povo brasileiro, dos pobres desse país, dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, da ciência desse país, da busca de esforços em retomar o desenvolvimento e a independência nacionais. Dia 8 de janeiro foi o contrário de tudo isso, trazendo à tona elementos, como eles gostam de dizer, sujeitos, como diz a língua portuguesa, da ação da ditadura militar, como o maldito próprio Bolsonaro como militar, defensor da tortura, da prisão e da eliminação, do cancelamento de vidas jovens, inclusive inteligentes, brilhantes, de figuras como Braga Neto, figuras como Augusto Heleno, como Mário Fernandes e tantos outros criminosos que representou o dia 8 de janeiro de 2023. Portanto, quando se ouve os falsos profetas
os arautos de Araque, falsos pastores e falsas pastoras, falsos padres, que clamam por anistia. Mas anistia para quem? Para velhinhas. Mas que velhinhas derrubariam um soldado patriótico, cavalgando um cavalo alimentado com o dinheiro público na defesa das instituições representativas da República, que foi descido a golpes, a paulada, a chutes, a pontapés e quase morto. Perdão para esses? Que velhinhas são esses? Perdão para aqueles que destruíram as melhores representações da história republicana brasileira? Perdão para aqueles que agora, com as investigações, se preparavam para começar o golpe com morte de pessoas estadistas do nosso país? Perdão para eles. Perdão para quem já organizava uma Gestapo no Brasil, um campo de concentração para o extermínio de todos nós, inclusive eu já teria sido morto. Perdão para estes. Não, nós não podemos aceitar a anistia para os golpistas. Não temos como acolher anistia para os traidores financiadores, ricos, poderosos do agronegócio, do sistema financeiro, do sistema industrial, do sistema comercial brasileiros e até de figuras da saúde e da dita ciência negacionista deles. Não há como anistiar gente de alta periculosidade, gente que não merece confiança, porque a anistia se baseia no conceito de perdão. E perdão, já se sabe disso há séculos, no mínimo há 2 milênios, que perdão só ocorre quando os perdoados, as perdoadas, demonstram profunda transformação, profunda autocrítica, profundo arrependimento por aquilo que praticaram contra o próximo, contra o seu país, contra a sua república, contra os seus símbolos, contra tudo que representa sanidade mental. Não há como perdoar quem não produz frutos de arrependimento. Não há como perdoar nem as velhinhas, nem os crentinhos de Bíblias embaixo do braço, nem aqueles que fazem sinal da cruz e com os dedos permanentemente na testa, e que seriam reincidentes se anistiados, se anistiadas. Não são só as velhinhas, mas é preciso prender mais generais, é preciso prender mais estrelados, é preciso punir severamente todos aqueles que usaram as fardas da segurança do país, as fardas nacionais, as fardas da pátria para dar golpes contra o país. Mas é preciso prender corajosamente, julgar, punir e prender com justiça aqueles que financiaram e que mais covardemente do que estes falsos heróis azeitaram, alimentaram aqueles que golpearam, que iludidamente deram uma de heróis e foram para a Praça da República rebentar com os símbolos da República. Não é possível perdoar. Não há como abrir as portas do perdão e da anistia sem que com isso traiamos a própria pátria e a expusemos a falsa anistia, ao falso perdão de permitir que esses golpistas voltem a louvar que eles foram beneficiados porque foram vítimas da justiça.
Não se pode confundir isso. Não há apoio para esse movimento que na Câmara dos Deputados e Deputadas, principalmente e inclusive no Senado da República, estes traidores que votam contra os pobres, que votam contra o salário mínimo, que votam contra a educação, que votam contra a ciência, que votam contra o desenvolvimento nacional para favorecer os interesses dos banqueiros, favorecer os interesses egoístas, estúpidos e injustos do neoliberalismo, do imperialismo internacional, que agora encrespará ainda mais com o nosso país, integrante do BRICS, integrantes da destruição, da aniquilação do dólar inflacionário carregado do sangue da guerra. Não há como perdoar. Agora, eu sou favorável e defendo aqui duas coisas. Que o nosso povo não espere somente pelos maiores representantes institucionais da República, como o nosso presidente Lula, como o nosso Supremo Tribunal Federal, como o nosso Congresso Nacional, com os poucos e poucas que lá se salvam, mas que o nosso povo ganhe as ruas. Hoje, dia 8 de janeiro de 2025, nesta memória das vítimas do golpe, das vítimas da ditadura militar, que vem à tona agora com força, com o filme Ainda Estou Aqui, que nós, o povo brasileiro, composto sumamente pela classe trabalhadora, nos vários segmentos, inclusive daqueles que ilusoriamente se acham classe média, que todos nós tomemos as ruas e nos mobilizássemos, e como eu comecei a dizer, exatamente isso deveria acontecer hoje, neste 8 de janeiro de 2025, o povo deveria envermelhar as ruas, esverdear as ruas, azular as ruas, com as nossas cores, dos nossos mártires, dos nossos heróis, e também com as cores da nossa pátria, da bandeira que eles tentaram nos roubar. É preciso que o perdão passe por aí. O perdão só terá significado se levantar o povo brasileiro, se o espírito de luta para proteger o nosso país e avançar nesta democracia míope que nós miopemente desconquistamos, é preciso avançar para que ela ponha o povo não somente em orçamento, os pobres não somente em orçamento, mas num círculo de ganhos dos frutos da riqueza que nós, o povo brasileiro, produzimos. É isso que nós precisamos fazer. Recebi mensagens há pouco de pessoas dizendo que quantidade diminuta de povo nas ruas de Brasília, à frente dos três poderes, para protestar contra o golpe, para protestar contra o fascismo, para mostrar que o povo entendeu que isto não é mais permissível. Isto é demonstração de que o povo precisa se levantar e não esperar migalhas, não esperar o que sobra de toda a renda que é acumulada nas mãos de 69 pessoas nesse país. É preciso que o perdão nos levante. É preciso que o perdão nos mobilize, é preciso que o perdão nos organize, é preciso que o perdão resgate em nós o senso coletivo, que é o núcleo central da anistia, definida pela Constituição Federal e, sobretudo, pelo conceito de perdão que nós rezamos no Pai Nosso. Não basta rezar o Pai Nosso, como as velhinhas e os velhinhos, como eles dizem, rezam lá na Papuda. Perdoa-nos as nossas dívidas, sem rezar a segunda parte do pedido de perdão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoaremos aqueles que passarem para o lado correto, assim como nós perdoaremos aqueles que devem o respeito ao povo brasileiro, assim como rezaremos juntamente com aqueles que passarem de lado para o lado daqueles que se colocam
na defesa dos interesses da maioria e não da minoria, seja por inocência, seja por ignorância ou seja por má fé. É assim que devemos rezar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que devem muito ao nosso país. Passem para o lado de cá. Aí sim, perdão para eles e para elas, anistia para eles e para elas. Mas enquanto se encontram mesmo sob as grades, vociferando contra o país, vociferando contra a justiça, vociferando contra a democracia, vociferando contra a vontade do povo, para estes não há como alcançar perdão, porque não se arrependeram, não produzem frutos do perdão, não produzirão, porque lá babam de ódio, sonham com ódio e sonham voltar para praticar cancelamentos contra o nosso povo. É isso, essa é a nossa atitude, esta é a nossa posição. Por isso devemos gritar e agir sempre sob o estigma: revolução, justiça e paz. Venceremos com aqueles que merecem o perdão. Pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer. Porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos. Isso é crime também.